Olá pessoal, tudo bem? Nós tivemos um probleminha na internet que travou aqui, agora já voltou tudo, tá bom? Então pode ir entrando, nós vamos esperar todos entrarem para nós começarmos a nossa transmissão, esse nosso tempo com Deus, na presença de Deus. Então vou pedir para vocês todos irem entrando novamente. Luiz, coloca lá para nós, para que o pessoal acesse novamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deu uma travada na internet, esse horário tem bastante gente utilizando, por isso que acontece isso. Mas eu vou esperar rapidamente, todos vão entrando aí e a gente vai poder continuar, tá bom? Então eu vou pedir a todos que retornem, tá ok? Eu vou esperar todos retornarem para nós termos o nosso tempo, tá bom? Jaqueline, Fabrício já entrou, a Dani Gaspar já entrou, o pastor Luiz já entrou, então o pessoal vai entrando aí novamente, nós vamos... Olá, boa noite, Marcos, Antônio, Deus te abençoe, o Agenor também, o pessoal está entrando novamente aí, daqui a pouquinho a gente vai tá junto, tá? Celebrando e adorando o nosso Deus, a Bruna, a Gisele, o Kiko entrando novamente, a Margarete, nós vamos começar daqui a pouquinho, eu vou esperar todo mundo entrar, tá? Para que a gente possa fazer a nossa celebração. Travou aqui tudo, tá bom? Então vou pedir para você compartilhar de novo aí nas redes sociais, compartilha novamente. Nós vamos receber a palavra do Senhor daqui a pouquinho, tá ok? Carminha já entrando também. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus derrame graça sobre a vida de todos, tá? Vamos entrando aí rapidinho. Ana Flávia, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tá? Tivemos aí uma pane aqui, a internet deu uma travada, mas já voltou e a gente já vai... Opa! Que bom que voltou, né, Meire? Graças a Deus. Deus abençoe. Boa noite, tá? O pessoal está assistindo. A Fran também, Deus abençoe. A Célia, Deus abençoe a todos. Aqui, quando a gente cai, a gente levanta de novo, tá? Se cair, a gente volta de novo, tá bom? Sem problema nenhum. Esse horário tem muita gente utilizando a internet, então às vezes acaba dando uma travada, algum probleminha ou outro, mas não tem problema, não tem dificuldade, tá bom? A gente volta e faz de novo, tá? Oswaldo, Deus te abençoe, a Silvana, Irã, um abraço a todos. Vamos entrando todos, eu vou pedir para você compartilhar novamente, tá? Compartilhe aí novamente, para que as pessoas estejam participando, estejam assistindo, estejam celebrando conosco, tá? Compartilhe aí no Facebook, para que as pessoas estejam conosco, tá ok? Nós vamos fazer uma oração, colocando diante do Senhor a nossa vida, e depois a gente vai receber a palavra que Deus preparou para nós. Ô Carlinho, tudo bem? Que benção, Carlinho, aqui, Deus te abençoe, abençoe tua vida, Carlinho, abençoe a vida da Vera também, vocês são pessoas muito especiais ao nosso coração, à nossa igreja, que Deus abençoe muito, tá? Delmárcio também, Deus abençoe. Luciane, Deus abençoe. Aninha Brito, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, tá? Karina, Alessa, Gi, Tereza, todo o pessoal aí que está assistindo, Deus abençoe. Vamos entrando, pessoal, deu uma caída, caiu a internet, mas nós já recuperamos e agora vamos firme, tá bom? Não vai cair mais em nome de Jesus, tá bom? Vai entrando todo mundo aí para a gente começar a receber a palavra, tá ok? Nós vamos agora, Rosana, Deus te abençoe, abençoe toda a família nossa aí de Campo Mourão, todo o pessoal de Campo Mourão, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês todos. Kelly, Deus abençoe você, o Fabiano também, tá? Vamos fazer uma oração. Depois da nossa oração, nós vamos então receber a palavra. Hoje nós vamos falar, eu estava dizendo para vocês que hoje nós vamos conversar sobre provisão em tempos de escassez. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Bem-vinda, Mariane, em nome de Jesus. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que as pessoas estão ficando assustadas, né? Bastante notícias, vai faltar comida, vai faltar trabalho, vai faltar isso, vai faltar aquilo, nós vamos viver um tempo de escassez. Realmente a humanidade, volta e meia, vive tempos de escassez. Nós, volta e meia, podemos passar por alguma circunstância assim, mas eu quero deixar o teu coração tranquilo, porque você crê num Deus que te sustenta, e um Deus que te sustenta, Deus que nos sustenta, mesmo quando nós estamos no deserto.
mesmo quando à nossa volta as dificuldades elas se avolumam, mesmo quando os problemas eles crescem à nossa volta. Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda. O que te sustenta não é o teu trabalho ou a qualidade daquilo que você faz com as suas mãos. O que te sustenta é a graça do teu Deus. O que te sustenta é o amor, a misericórdia do Senhor. E eu quero, depois da oração, trazer a palavra e compartilhar com você, tá bom? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um, Senhor, que está aqui, de cada um que está junto, Deus, nesta celebração, nesse tempo, na tua presença. Derrame a tua graça, ministra, Pai, a nossa vida através da tua palavra. Fala, Deus, ao coração de todos, Pai. Ministra mesmo, Pai. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, à nossa vida, a tua palavra. Nós queremos ouvir nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus está abençoando a vida de todos vocês, cada lar, a família de todos nós, tá bom? Nós vamos fazer duas coisas agora. Nós vamos ouvir a palavra e depois nós vamos ter um tempo de oração e de clamor ao nosso Deus. E eu convido você para participar conosco, tá ok? E eu peço você que não compartilhou ainda no Facebook, compartilha. Você que tinha compartilhado aquela hora, compartilhe novamente para que outras pessoas tenham acesso e recebam a palavra que Deus tem para nós. Maurílio, boa noite. Voeli, a Shirley também voltaram, que bom. Deus abençoe. A dona Esther também, minha mãe, o Mário, que Deus abençoe em nome de Jesus. O texto que eu vou utilizar para a gente compartilhar é de Gênesis, capítulo 26, os versos 12 a 14. Livro de Gênesis, capítulo 26, os versos 12 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: E semeou Isaque naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E semeou Isaque naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha que interessante. Isaque é filho de Abraão. Deus chamou Abraão para dar a ele uma terra. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu te darei um filho, eu te darei uma nação, eu te darei uma terra, eu te darei um lugar próspero para você habitar. Abraão saiu com a sua família. Sara, sua esposa, não podia engravidar, e eles viveram muitas experiências. Muitos de vocês já sabem a história de Abraão, não é o caso aqui. A verdade é que Abraão lá na frente teve o filho, o Isaque, o filho da promessa, e Isaque, ele foi crescendo com seus pais dentro daquela terra, daquele lugar que Deus havia prometido. Abraão morreu, e quando Abraão morreu, Isaque, ele continuou conduzindo todo o povo, toda a família e cuidando daquela terra. Mas veio um tempo de muita fome, veio um tempo de deserto, veio um tempo de escassez, veio um tempo de falta de água, um tempo muito difícil sobre a vida do povo. Isaque estava enfrentando uma crise enorme, enorme. Não era uma crise pequena, não era uma crise qualquer. A fome começou a assolar a terra, de modo que o povo estava desesperado, angustiado, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Um drama do empobrecimento. O povo naquela época estava sofrendo muito, o povo estava muito aflito, as crianças gemendo, clamando, com fome. Era um tempo de muita escassez, era um tempo muito difícil, o tempo em que Isaque e todo o povo estava vivendo. Sabe, hoje nós estamos passando por um tempo assim também.
é um tempo em que muitos povos da terra, muitos lugares da terra, as pessoas estão passando por escassez. Quem sabe nós aqui no Brasil, muitas famílias aqui do Brasil já estão passando por dificuldade. E quem sabe eu e você venhamos a passar por algum tipo de dificuldade. Ao longo da nossa vida, nós temos momentos assim. Momentos de escassez, momentos em que as coisas parecem que não acontecem na nossa vida. Momentos em que a nossa vida parece transformar-se num deserto. Todos nós passamos por escassez, por tempos de escassez na nossa vida, certo? Às vezes a escassez não é uma escassez material, às vezes até a gente tem comida em casa, às vezes a escassez é uma escassez espiritual, às vezes a nossa escassez é uma escassez emocional, às vezes nós estamos passando por um tempo difícil na nossa família, nós temos comida na prateleira, temos trabalho para ir trabalhar, mas estamos vivendo uma escassez de amor dentro da nossa casa, estamos vivendo uma escassez de paz, estamos vivendo uma escassez de saúde. Quantas pessoas estão vivendo escassez de alguma forma na sua vida? Então essa palavra ela serve para nós, porque nós hoje vamos olhar como que Isaac lidou num tempo de escassez, como que Isaac lidou com a situação quando ele olhava para o seu povo, quando ele olhava para a sua família, para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, e ele verificava que eles estavam vivendo um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, um tempo de luta. Quais foram as atitudes, qual foi a atitude que Isaac teve que fez toda a diferença na sua vida e que mudou a história de Isaac? Porque o texto bíblico que nós lemos fala de uma outra realidade. O texto que nós lemos fala que Isaac ele semeou naquela mesma terra, nesse lugar deserto, e nesse ano ele recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E diz o texto bíblico que ele prosperou, ele ficou riquíssimo, e ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente a serviço trabalhando para ele, de maneira que até mesmo os filisteus, os outros povos, o invejavam. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez. A escassez talvez seja no teu casamento que virou um deserto, de onde só brotam cactos venenosos de amargura. Você e a tua esposa não conseguem viver bem, não conseguem ter um relacionamento saudável. De repente a escassez pode ser no diálogo com os seus filhos, na aproximação com seus filhos. Parece que secou a fonte, você não tem acesso mais aos teus filhos. Você queria amá-los, conversá-los, você queria receber o abraço deles, e parece que vocês estão muito distantes. De repente a escassez é o trabalho que você perdeu, é o emprego que você perdeu, é o salário que está minguando e que não está sendo suficiente para você sustentar a tua família. Todos nós passamos por tempos de escassez. De repente a escassez é na saúde. Você está passando por um drama de saúde, uma notícia que você recebeu, um tratamento difícil que você está fazendo. A sociedade de um modo geral está passando por uma escassez agora de saúde, com medo de que nós não tenhamos condições de suportar nos hospitais as pessoas enfermas. É um tempo de escassez. De repente nós estamos passando escassez na nossa empresa, escassez num sonho que a gente tem que parece que está ficando difícil. Talvez você esteja passando por uma decepção, certo? Ou passou por uma decepção e isso está trazendo tristeza no teu coração. Às vezes nós estamos angustiados e sentimos escassez na nossa vida por conta de algo que aconteceu no passado e ainda é um fantasma que fica atormentando a gente hoje. Quantos de nós não estamos passando algum tipo de escassez na nossa vida? Quantos de nós não estamos passando por um momento difícil assim? O que a gente faz num momento como esse, quando a gente se sente encurralado, quando a gente percebe que nós não temos condições de avançar por nós mesmos, que nós não conseguimos? Sabe? Tempo de escassez é aquele tempo em que você percebe que por mais esforços que você faça, não vai ser suficiente. As dificuldades estão muito além das possibilidades. As dificuldades estão muito além daquilo que você pode fazer. Quando nós falamos sobre escassez, nós estamos falando sobre isso. Sobre quando o buraco é muito maior do que a terra que você tem para cobrir. Certo? Por mais que você lute, por mais que você empenhe, você diz, eu não vou conseguir, eu não dou conta. Era essa situação que o povo de Israel, que o povo estava vivendo nos tempos de Isaac. Isaac precisava tomar uma decisão, Isaac precisava fazer uma escolha. Você sabe que nesse momento de escassez tem muita gente que perde a cabeça. Quantas pessoas não fazem bobagem na vida num tempo de escassez? Quando começa a olhar para lá e para cá e não vê recurso, não consegue encontrar uma saída para a sua vida, a pessoa
perde a cabeça. Quantas pessoas não se revoltam? Pessoas revoltadas. Às vezes você conversa com as pessoas estão amargas, revoltadas por conta do tempo de escassez, revoltadas com Deus, revoltada com a família, revoltada com tudo, revoltada com o mundo inteiro. Em tempo de escassez, as pessoas também correm o risco de tomar atalhos, de ir para lugares que não deveria ir, de tomar decisões que não deveriam tomar, certo? Esses tempos também de escassez, algumas pessoas aceitam passivamente, sem se mexer, sem fazer nada, certo? Então são muitas as atitudes que as pessoas podem ter num tempo de escassez. E eu pergunto para você, que tipo de atitude você tem tido se você tem vivido um tempo de escassez? Ou que tipo de atitude você acha que você teria se você estivesse vivendo hoje um tempo de escassez? Você seria uma pessoa que iria perder a cabeça? Você seria uma pessoa que se revoltaria contra Deus, contra o mundo, contra todos? Você seria uma pessoa que tomaria atalhos? Eu vou procurar um jeito mais fácil de resolver, sem procurar o jeito certo? Você seria uma pessoa que aceitaria passivamente o caos, assistindo a tua derrota, assistindo o teu fim? Que atitude você teria? Quando a gente olha para a vida de Isaac, me chama muita atenção, porque Isaac é um exemplo para nós em tempos de escassez. Talvez eu e você estejamos indo para um tempo de escassez, um tempo em que nós vamos precisar enfrentar o deserto. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, um tempo em que você tem que enfrentar o deserto. Não é só escassez de comida, não é só escassez de coisas materiais. Talvez você esteja vivendo uma escassez espiritual, uma escassez emocional, uma escassez na vida familiar, e você se sente meio que perdido no meio de tantas necessidades e de tão poucas possibilidades. O que você faz? Qual a atitude? Qual a decisão que você toma? Eu quero aprender com você hoje com Isaac. Isaac, ele se mexe. É interessante porque ele não ficou murmurando. O texto bíblico, se você ler o capítulo, os versículos anteriores, você vai ver que quando a escassez veio à terra, você não vê Isaac murmurando, você não vê ele se lamentando. Ele se moveu, ele se mexeu. Sabe, se tem algo que eu e você precisamos fazer nesse tempo, é de alguma forma nos mover. Eu vejo que é interessante a gente prestar atenção, porque todos os povos estavam correndo para o Egito, e Deus tinha falado para Isaac: Isaac, não vá para o Egito, permaneça no lugar que eu te coloquei. Às vezes, quando nós passamos por um tempo de dificuldade na nossa vida, a gente decide mudar o nosso caminho, mudar o nosso rumo, a gente decide voltar para trás na nossa vida. Como que a gente age num tempo de escassez? Qual a decisão que eu e você devemos tomar em tempos de dificuldade e em tempos de luta? A gente aprende com Isaac, e eu quero compartilhar com você aqui agora 3 lições. A primeira é essa: se você está enfrentando um tempo de escassez na tua vida, seja ela qual for, primeira atitude que você tem que tomar: semeie. Semeie na sua terra, ainda que todos duvidem. Pode ser que as pessoas duvidem que a tua família vai dar certo, mas se esta é a tua terra, se esse é o lugar que Deus te colocou, invista na tua família, acredite na tua família. Talvez as pessoas duvidem de que o teu casamento vai dar certo, mas se é isto que Deus colocou no teu coração, na tua vida, se essa é a terra que Deus deu, invista nela. Continue semeando, mesmo que todos estejam duvidando, continue semeando. Se você tomou uma decisão da sua vida de construir uma vida digna, uma vida saudável, uma vida na presença de Deus, uma vida na palavra de Deus, mesmo que todos duvidem, continue semeando. Não é hora de fugir, não é hora de tomar atalho, não é hora de descer para o Egito, não é hora de fugir da situação, é hora de enfrentar, é hora de semear, é hora de colocar semente na terra. Nesse tempo que nós estamos vivendo, irmão, semeie no teu coração, semeie a palavra de Deus, semeie dignidade, semeie respeito, semeie amor, semeie, porque você vai colher tudo aquilo que você semear. Se essa é a terra que Deus te colocou, não fuja, não escape, não saia, não fique se lamentando, não fique paralisado. Tome uma atitude de continuar construindo, de continuar fazendo. Você vai ver que vai ter pessoas que vão falar: por que você continua fazendo? Não vai dar nada certo mesmo. Por que você continua investindo na tua família não vai dar certo? Por que você continua amando, investindo e orando pelo Brasil? Não vai dar certo. Por que você continua cuidando da sua vida? Não vai dar certo, está tudo acabado, nós estamos perdidos, é terra arrasada. Muitas pessoas falam isso, se desesperam, perdem a esperança facilmente, mas é nesse momento que nós
conhecemos os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres. É nesse momento que nós conhecemos os verdadeiros cidadãos de uma nação. É nesse momento que nós conhecemos os verdadeiros filhos de Deus, as filhas de Deus, os cidadãos do reino. É nesse momento que nós sabemos quem são os filhos de Deus que estão dispostos a assumir a sua posição, a engrossar as fileiras desta luta, dessa batalha, e acreditar que Deus é suficiente na nossa vida, que nós não dependemos da terra que está estéril, nós dependemos do nosso Deus que é todo poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida e na nossa casa. Se, meu irmão, em algum momento apareceu no teu coração o desejo de deixar de semear, o desejo de desistir, o desejo de parar de ter comunhão com Deus, o desejo de deixar de viver a palavra de Deus, o desejo de voltar à velha vida, o desejo de desistir da tua família, o desejo de desistir do teu casamento, o desejo de desistir da tua vida profissional, dos teus sonhos profissionais. Tem muita gente, eu estava conversando com um rapaz que estava dizendo isso: poxa, agora que eu comecei, agora que eu achei que o meu projeto ia dar certo, aconteceu tudo isso, não vai dar nada certo para a minha vida mesmo. Um rapaz está falando isso para mim ontem, eu disse para ele: cara, as dificuldades, elas não aparecem como trincheiras, como muros que nos impedem de viver o progresso e o caminho até a gente chegar onde Deus planejou para nós. As dificuldades e as lutas, elas fazem parte do caminho. O gigante Golias fazia parte do projeto de Deus para que Davi se tornasse rei de Israel. Aquela cova onde Daniel foi jogado, aquilo ali fazia parte do projeto de Deus para abençoar o seu filho e para prosperar o seu filho. Certo? Aquele lugar onde Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados, aquela fornalha, fazia parte de um projeto maior de Deus. Nós não entendemos as dificuldades e as lutas que nós estamos vivendo, e às vezes a gente toma a decisão de desistir, a gente toma a decisão de sair do lugar quando nós deveríamos enfrentar, de tomar um atalho quando nós deveríamos permanecer. Deus disse para Isaac, apareceu para Isaac e disse para ele: Isaac, as dificuldades apareceram sobre o lugar onde você está, mas não desista, não abandone o lugar onde você está, porque este lugar é onde eu te coloquei, e ainda que este lugar pareça um lugar deserto, ele é um lugar abençoado, e ele é um lugar de terra fértil, onde eu farei brotar. Certo? A tua vida, a tua casa, a tua família, os projetos e os sonhos que Deus tem para você, eles continuam sendo possíveis, ainda que a terra se transforme, ainda que as águas tumultuem, ainda que as tempestades venham, ainda que o deserto apareça, ainda que os vales se tornem fortes e firmes contra você. A terra onde Deus te plantou é terra abençoada, é lugar abençoado. Olha para o povo de Israel. Quantas vezes já tentaram destruir o povo de Israel? Se você olhar a terra de Israel, não é nenhuma terra tão próspera e tão tropical e tão abençoada, e um lugar com um clima tão perfeito, tão equilibrado como o Brasil. Mas olha para Israel, é um lugar pequeno, mas é um lugar abençoado, é uma terra abençoada, é um lugar que Deus sustentou, que Deus cuidou. Deus protege, onde Deus planta o seu povo, Deus protege. A tua casa, onde Deus te plantou, Deus, ele te protege aí dentro, certo? O projeto que Deus tem para a tua vida, Deus vai proteger, ainda que você esteja passando por um tempo de escassez, por um tempo de dificuldade, por um tempo de luta na tua vida. Eu digo, não é hora de fugir, não é hora de negociar princípios e valores, é hora de nós ficarmos firmes em Deus, é hora de nós nos agarrarmos à palavra de Deus, é hora de nós fazermos aquilo que Deus pedia para que os seus servos fizessem, os reis fizessem no Antigo Testamento. Coloque a minha palavra na tua frente, para que aonde você vá, você esteja o tempo todo olhando para a minha palavra, para que você não se desvie. O rei, ele sempre colocava alguém que ficava segurando a palavra na frente dele, para onde ele virava, aquela pessoa ficava, para que diante dele sempre estivesse a palavra de Deus, para que ele não se desviasse dos caminhos do Senhor. Sabe, às vezes a gente começa a olhar a tempestade e diz: é hora de desistir, não dá mais para mim, eu já tentei tantas vezes. Meu irmão, se você está vivo, você não tentou todas as vezes. Pode ser que você já tentou muitas vezes, mas você ainda não tentou todas as vezes. Ainda não chegou no fim. Você ainda está no caminho, você ainda está vivo, e Deus ainda está com você, e Deus ainda está te conduzindo, e Deus te conduzirá e te abençoará e fará a sua terra ser fértil. Portanto, meu irmão, a primeira lição que nós aprendemos com Isaac, quando nós estamos vivendo num lugar que se tornou um lugar deserto, a primeira lição que nós aprendemos com Isaac é: continue semeando.
continue semeando. Comece a semear. Comece a semear. Saia e comece a semear. E se alguém reclamar, não dê atenção. E se alguém zombar de você, não dê atenção. Aproveita nesse tempo em que está todo mundo murmurando, em que está todo mundo lamentando, em que está todo mundo desesperado, em que está todo mundo procurando um atalho. Aproveita nesse momento e sai na frente. Continua semeando o melhor, continua buscando o melhor. Pega um ótimo livro para você ler. Tenta melhorar na tua profissão, lê sobre a tua profissão, se torne um profissional melhor, sabe? Comece a reprojetar a tua empresa, comece a pensar a tua empresa, as coisas vão acontecer, Deus vai nos abençoar, certo? Aproveita esse tempo que você está com a família, ame a tua família, aproveite para estreitar os teus laços com a tua esposa, os teus laços com o teu marido, aproveita para se aproximar dos seus filhos, para almoçar junto, para tomar café junto, para acordar junto, para chamar todo mundo para a cama. Aproveita esse tempo que você está vivendo, você que está aí dentro de casa, com a sua família recolhido, aproveita esse tempo para você fazer o que há muitos anos vocês não conseguiam fazer, como aquilo que eu e minha família estamos fazendo aqui, coisas que há muito tempo a gente não conseguia fazer, esse tempo junto precioso que Deus nos deu e abençoado. Esse tempo, meu irmão, parece que está fora do controle, parece que as coisas desandaram, mas tudo está debaixo dos olhos do nosso Deus, e o nosso Deus continua sendo o nosso sustento. O povo de Deus, ele não, a base, o que sustenta o povo de Deus não é o que está debaixo dos seus pés. O que sustenta o povo de Deus é o que está no alto da sua cabeça, é aquilo que está no alto, é o trono de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja, vai dizer para os servos de Deus: olhe para o alto, busque as coisas do alto, se encante pelas coisas do alto, sabe, glorifique a Deus, olhe para o céu, olhe para as alturas, olhe para a palavra de Deus, olhe para os lugares mais altos que Deus tem para você. Está todo mundo andando de cabeça baixa, mas você levanta a tua cabeça e começa a dizer para todo mundo: gente, levanta a cabeça, vamos sacudir a poeira, vamos começar a plantar porque vai haver chuva sobre a terra, vamos começar a plantar porque os tempos de bonança virão sobre nós, vamos continuar plantando porque a prosperidade virá sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Eu quero, em nome de Jesus, que você creia. Eu quero que você não fique aí pelos cantos da sua casa como um coitado, como um vencido, como um derrotado, porque você não é. Tempos difíceis vêm sobre todo o povo de Deus, sobre todo o povo de Deus. Certo? É que nós vivíamos uma vida muito fácil, talvez por causa disso que a nossa fé, que o nosso evangelho, que o nosso relacionamento com Deus era tão médio, certo? Agora chegou na hora da gente se entender com Deus e buscar ter uma profundidade maior com Deus, porque nós dependemos totalmente de Deus, e Deus se levantará em nosso favor. Continue semeando. Salmo 126 diz assim: aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Andar e semear. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, andando e chorando, sabe? Aquele que vai andando e chorando, por quê? Porque para semear você precisa se mover, você não pode ficar parado, você tem que se mover. De alguma coisa você pode fazer, alguma coisa você pode fazer pela tua vida, pela tua casa, pelo teu casamento, alguma coisa você pode fazer. Aquele que vai andando, se movimentando e chorando, porque não é fácil, os dias não são fáceis, nem todo dia é fácil, nem todo dia é próspero, nem todo dia acontece tudo do jeito que a gente gostaria que acontecesse, nem todo dia tudo está a nosso favor. Tem época que as coisas se viram, se voltam contra nós, e nós achamos que nós estamos perdidos, mas ali na frente nós descobrimos que Deus estava preparando um grande projeto para nós, e aquilo que nós pensamos que era o nosso fim, era na verdade a porta se abrindo para algo tremendo e maravilhoso que Deus estava fazendo na nossa vida. Eu quero que você creia nesse cuidado, nesse amor e nessa graça de Deus que estão sobre a tua vida. Deus ama a tua vida e a tua casa. Creia em nome do Senhor Jesus. Semeie no teu casamento, na vida dos teus filhos, no teu trabalho, na igreja, semeie no teu ministério, semeie na nossa oração, semeie no meio dessa terra seca, semeie a tua oração, semeie a tua profecia, seja um profeta de Deus, seja um abençoador. Não fique procurando profetas por aí que ficam falando bobagens e mandando mensagem pelo celular, certo? Você é um profeta de Deus, Deus fala através da tua boca, meu irmão. Seja um profeta de Deus na tua casa e profetiza sobre a vida dos teus filhos, profetiza na vida da tua esposa e diz: você é mulher abençoada, você é formosa, você é abençoada do Senhor, a nossa casa é abençoada do Senhor, a nossa vida é abençoada, o Senhor nos prospera, o Senhor está sobre a nossa vida, o amor do Senhor veio sobre a nossa casa, a unção do Senhor está sobre nós. Meu irmão, minha irmã, abençoe a tua casa. Você é profeta do
Senhor. Você não precisa de uma outra voz profetizando sobre a tua casa. Deus vai erguer a tua boca para você ser instrumento da graça do Senhor, do amor do Senhor. Seja um instrumento do Senhor. Deus abençoa e cuida da sua vida. Seja um abençoador em nome de Jesus. Considere feito quando Deus disse farei. Guarda essa frase no teu coração. Considere feito aquilo que um dia Deus disse para você, eu farei. Tudo aquilo, Ione, tudo aquilo, Meire, tudo aquilo, Jean, tudo aquilo, Deide, Gi, Alex, tudo aquilo que um dia Deus falou para você, eu farei. Um dia Deus falou para você que eu farei. Tudo que Deus falou que vai fazer, considere feito. Considere feito, porque tudo que Deus falou que vai fazer já está feito, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus se cumpre, e tudo aquilo que Deus disse sobre a tua vida que Ele iria fazer, considere como feito. Continue semeando. Nesse tempo em que muita gente está perdendo o dia inteiro olhando a terra e considerando a sua vida, considerando a nossa nação, considerando o mundo terra arrasada, seja um instrumento de Deus. Você é um soldado na ativa, você é um instrumento de Deus levantado. Olhe pela janela e veja pela fé o teu terreno um lugar fértil, veja pela fé as sementes germinando, veja pela fé aquelas árvores crescendo, veja pela fé os frutos abundantes, veja pela fé, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. A fé é uma convicção dos filhos de Deus. Nós cremos, Deus está no controle, e a bênção do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua vida. A bênção do Senhor está sobre todos nós. Aprenda com Isaac, continue semeando. Segunda lição que a gente aprende com Isaac: torne-se um especialista naquilo que você faz. Olha que interessante esse texto bíblico que eu vou ler para você, os versos 18 a 22 do texto que nós citamos de Gênesis 26. Os versos 18 a 22, olha o que diz: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai os chamava. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou Sitna, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reubote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Olha que experiência tremenda. Isaac, ele começou a semear, ele juntou o seu povo, começou a animar o pessoal e disse: olha gente, nós precisamos cavar poços, nós precisamos encontrar água, nós estamos com sede, o nosso povo precisa de água, nós precisamos cavar. E aí eles foram até um lugar e começaram a cavar um poço que Abraão tinha feito no passado e que tinha sido tampado por um inimigo. E quando eles cavaram aquele poço, acharam água, veio um pessoal e falou: esse poço é nosso, e eles tiveram que sair dali. E eles foram, cavaram outro poço, e quando eles cavaram outro poço, aconteceu a mesma coisa. Veio um outro pessoal e falou: esse poço é nosso, e eles tiveram que sair e cavar um outro poço. E eles não desistiram, eles foram e cavaram um outro poço, e quando eles cavaram o terceiro poço, tinha água lá, e nesse terceiro poço diz que havia abundância de água, e esse terceiro poço permaneceu com eles. Eles não desistiram. Cavaram o primeiro poço, não deu certo. Encontraram água, mas não ficou com eles. Cavaram o segundo poço, não deu certo. Tinha água, mas alguém ficou com o poço. Eles foram e cavaram novamente. Se torne um especialista naquilo que você faz. Se torne um especialista naquilo que você faz. Meu irmão fez a primeira vez, não deu, faz a segunda vez, não deu, faz a terceira vez. Qual que é a tua vida profissional? Se torne um especialista nisso que você faz. Qual é a tua empresa? Se torne um especialista naquilo que você faz cada vez melhor, certo? Se torne um especialista na tua função de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser esposa, de ser filho, de ser um ministro, de ser um servo de Deus. Se torne melhor a cada dia. Aproveite esse tempo de recolhimento. Aproveite esses dias que nós estamos vivendo um pouco mais tranquilos, sem tantas atividades quanto nós tínhamos. Aproveite esse tempo e decida tornar-se um especialista naquilo que você
você faz. Isso fez toda a diferença na vida de Isaac. Nós precisamos nos tornar especialistas em tempos de crise. Sabe, as pessoas que vão conseguir atravessar essa crise e vão conseguir superar são aqueles que se tornam especialistas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de repente no meu casamento, eu estou com uma luta no meu casamento, mas eu quero salvar o meu casamento se transformou em um deserto, mas eu quero salvar o meu casamento. O que eu faço? Eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro, eu vou procurar conselho, eu vou me tornar um especialista. Como que eu posso ser um marido melhor? Como que eu posso ajudar minha esposa a ser uma esposa melhor? Como que eu posso ajudar minha casa a ser um lugar melhor? Entendeu, irmão? Se você está passando por um deserto, por um lugar, sabe, não é sair correndo, não é fugir da situação, não é desistir. Você sabe que os fracassados, eles estão sempre começando. Você encontra um fracassado, ele está sempre começando uma família nova, ele está sempre começando um relacionamento novo, ele está sempre começando uma profissão nova, ele está sempre começando uma igreja nova, ele está sempre começando um ministério novo, mas ele nunca termina, porque na hora que vem a dificuldade, ele para, porque nós nos especializamos à medida que nós enfrentamos as dificuldades e as lutas da nossa vida. Quando você casou, você jamais imaginou que você ia passar por tudo que você passou do teu casamento, mas é à medida que você vai atravessando, que você vai construindo a tua história e que você vai se tornando uma pessoa importante para no futuro ajudar os mais jovens a vencerem no casamento deles também. Talvez você não teve muitos especialistas que te ajudaram, mas você pode ser um especialista que vai ajudar aqueles que estão começando, tá certo? Então se torne um especialista na vida, se torne um especialista no teu serviço a Deus, no teu ministério, certo? Se torne um especialista no teu relacionamento, se torne um especialista no teu trato com seu filho, se torne um especialista no teu relacionamento com a tua esposa, se torne um especialista, não seja qualquer um, não fique na média, procure crescer, se torne um milagre na tua casa, na tua família. Às vezes a gente fica esperando um milagre do alto. Os milagres mais bonitos e mais poderosos e mais tremendos que acontecem na nossa vida, acontece através das nossas mãos. Os maiores milagres que Deus quer fazer na tua casa, aí na vida da tua família, no teu casamento, na vida do teu filho, os maiores milagres que Deus quer fazer nesta nação, os maiores milagres que Deus quer fazer, Ele quer fazer através das nossas mãos, Ele quer fazer através do nosso trabalho. Por isso, meu irmão, se nós vamos fazer com excelência. Eu gosto muito da experiência do apóstolo Paulo, porque Paulo, mesmo quando ele estava já nos últimos dias, ele ainda pede para que tragam os livros, porque ele queria continuar aprendendo, ele queria continuar sendo o melhor que ele podia, para ser um instrumento melhor que ele podia nas mãos de Deus. As empresas estão precisando de especialistas, as famílias estão precisando de especialistas, a igreja está precisando de especialistas, e isso, gente, você não consegue com um diploma na parede, isso você não consegue com um curso que você pagou, isso você não consegue com uma mão na cabeça, alguém orando para você, impondo bênção sobre a tua vida. Você se torna especialista à medida que você se levanta, se dispõe, e à medida que você cava os teus poços, à medida que você cava o teu poço, à medida que você abre os teus buracos aí para procurar água, para saciar a tua família, para saciar a tua casa. Não deu certo a primeira vez, eu vou tentar de novo. Não deu certo a segunda vez, eu vou tentar de novo. Meu irmão, você não morreu ainda. Nós estamos vivos. O melhor, o que nós mais precisamos, nós temos, que é a vida. O que nós mais precisamos, nós temos, que é a sabedoria. O que nós mais precisamos, nós temos, que é a capacidade de mudar e de transformar a nossa vida e a nossa história. Se de repente o nosso carro for embora, se de repente a nossa casa for embora, de repente meu emprego foi embora, de repente minha saúde, parte da minha saúde foi embora, tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas ninguém pode tirar a nossa especialidade, a nossa capacidade de se refazer, a nossa capacidade de se reconstruir, a nossa capacidade de nos levantar e de mudar a nossa vida e a nossa história. E todos vocês podem fazer isso, todos nós podemos fazer isso, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Se torne um especialista. E a terceira lição que a gente aprende com Isaac, a terceira lição, a primeira, continue semeando. A segunda, se torne o melhor, cada vez melhor em todas as áreas da sua vida, faça tudo com excelência. E a terceira, faça o ordinário e espere o extraordinário. Olha o que diz os versos 12 a 14. Semeou Isaac naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Sabe por que aconteceu isso na vida de Isaac? Porque Isaac fez o ordinário. Sabe, às vezes, sabe qual que é o nosso problema, meu irmão? Sabe qual que é o nosso problema, Ione? Às vezes nós
queremos fazer o extraordinário, ficamos de olho no extraordinário, naquilo que a gente não pode fazer, e não fazemos o ordinário. Você já pensou nisso? Às vezes nós estamos esperando que Deus faça o extraordinário, às vezes nós estamos querendo fazer o extraordinário e não fazemos o ordinário, não fazemos aquilo que é para a gente fazer, não fazemos aquilo que podemos fazer. Sabe, meu irmão, talvez você esteja esperando que uma porta se abra para a tua vida, uma oportunidade, aí de repente abre uma porta, você diz, não, eu não vou entrar por essa porque essa é pequena, essa não é suficiente. Meu irmão, se a única porta que você tem, abre e entra, porque você vai descobrir na maioria das vezes que quando você aproveita uma oportunidade pequena, aquela oportunidade pequena te leva para oportunidades maiores, e lá no final você vai receber uma oportunidade muito maior do que aquela que você estava esperando. Sabe, tem muita gente que perde a viagem porque fica esperando o trem do jeito que ele quer, da cor que ele quer. Meu irmão, se o trem passou, pega, aproveita, faz o que você tem que fazer, certo? Comece a fazer a partir daquilo que você pode fazer, certo? Se torne uma pessoa extraordinária, maravilhosa, dentro daquilo que você pode fazer. Seja uma bênção de Deus, seja um agente de transformação na sua vida, fazendo aquilo que você pode fazer. O que eu e você podemos fazer pelo Brasil nesse momento? Alguma coisa nós podemos fazer. Eu não posso mudar a realidade do Brasil, eu não posso fazer no Brasil o que eu queria fazer, porque isso compete a Deus, mas eu posso fazer o que eu posso fazer. Eu posso orar, eu posso dobrar meu joelho, eu posso profetizar, eu posso usar as redes sociais para encher de textos bíblicos e da palavra de Deus e de promessas. Eu posso falar com os meus amigos que estão desanimados e orientá-los. Eu posso ajudar financeiramente alguém que está passando alguma dificuldade. Eu posso estender as mãos para alguém. Eu posso voltar para minha casa, recolher a minha família, amar os meus filhos e preparar meus filhos para serem homens extraordinários, para mudarem o país e para que a nossa realidade seja diferente daqui 10, 15, 20 anos. Eu posso ser um instrumento de Deus fazendo aquilo que eu posso fazer. Eu posso ver Deus fazendo o extraordinário. Sabe, irmão, uma coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: você vai descobrir isso, muitos de vocês já descobriram isso aí. Você sabe quando que Deus faz o extraordinário? Aonde que Deus faz o extraordinário? Deus sempre faz o extraordinário no ordinário. Ou seja, Deus age de maneira extraordinária quando você está agindo de maneira ordinária. Deixa eu explicar para você. Você faz aquilo que você pode fazer, e através daquilo que você está fazendo, que é o que você pode fazer, Deus faz aquilo que você não pode fazer. Olha que coisa tremenda. Olha que palavra tremenda para o teu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, não fica parado agora não. Faz o que você pode fazer. Hoje à noite ainda dá para você fazer. Ainda dá para você abraçar tua esposa, abraçar teu marido. Ainda dá para você beijar teus filhos. Ainda dá para você reunir e jantar todo mundo à mesa e fazer uma oração antes de jantar de mãos dadas. Ainda dá para você pedir perdão. Ainda dá nessa noite para você pegar aquele livro e começar a ler. Ainda dá nessa noite para você dobrar os teus joelhos e orar pelo país para que algo extraordinário aconteça. Faz o que é ordinário, meu irmão. Faz o que é ordinário. Se você só tem algumas sementes e você tem um lugar deserto e não está chovendo, começa a lançar essa semente. As pessoas vão rir de você, as pessoas vão dizer que não vai dar certo, as pessoas vão dizer que não vai te levar a lugar nenhum, que aquilo ali é perca de tempo, mas você está fazendo o ordinário, e lá na frente você vai ver Deus fazendo o extraordinário. E sabe o que você vai descobrir? Não foi o que você fez, foi o que Ele fez. Mas sabe por que Ele fez? Ele fez porque você fez. Porque você fez. Foi assim com Moisés, quando Deus chamou Moisés. Deus disse para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Moisés disse: Senhor, eu não consigo guiar o povo. Deus diz: você vai guiar meu povo. Moisés diz: eu não tenho nada. E aí Deus pergunta para ele: o que você tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara, um pedaço de pau. E Deus diz: é com esse pedaço de pau que você vai guiar o meu povo. E foi com aquele pedaço de pau que Moisés, durante todo o percurso, viu Deus fazendo coisas extraordinárias através do seu povo. O povo de Israel tinha um exército, mas não tinha ninguém para lutar contra o gigante, contra o Golias. Estava ali Davi. Davi era o ordinário. Davi era o ordinário, era insuficiente, mas era o que tinha. Davi se colocou à disposição de Deus. Quando Davi foi lutar contra o gigante, Davi não conseguiu usar as ferramentas, não conseguiu usar as armas, não conseguiu usar os paramentos, as roupas. E aí, Davi usou o que ele tinha. A pedra e a funda era o que ele usava lá para cuidar das ovelhas. Não era suficiente para lutar com um homem guerreiro que tinha alguém à sua frente, um escudeiro, que tinha na sua mão a espada, habilidade para lutar, um homem enorme. Não era suficiente, mas era o que Davi tinha.
Mas quando isso é colocado nas mãos de Deus, meu irmão, aquela pedra ali se transforma em algo poderoso. Quando a tua pedrinha é colocada nas mãos de Deus, se transforma em algo poderosíssimo. Eu quero que você creia, que você confie e que você coloque a tua vida nas mãos de Deus, porque Deus faz infinitamente mais. Quando Deus chamou Abrão e Sarai e disse: eu farei de vocês uma grande nação, Abrão ficou encucado, porque ele disse: eu e a minha esposa não conseguimos engravidar. E nós não conseguimos engravidar, como que nós vamos ter filho? E o Senhor está falando em nação, se a minha esposa não consegue conceber um filho. E Deus disse para eles: faça o ordinário, faz o que vocês têm que fazer como casal, faz o que vocês têm que fazer como marido e mulher, e eu vou fazer aquilo que vocês não conseguem fazer. Quando Deus chamou os apóstolos, quem eram aqueles homens? Homens rústicos, difíceis, mas Deus transformou aqueles homens em algo espetacular. Ninguém daria nada para aqueles homens, mas Jesus viu o que ninguém viu. Deus vê o potencial na nossa vida que nós não conseguimos enxergar. E assim a gente vê toda a história do povo de Deus, na multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, aquele menino colocou à disposição de Deus, à disposição de Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, que não eram suficientes para atender uma multidão de 10, 12 mil pessoas, mas era o ordinário, era o que a gente podia fazer. Quando você faz o que você pode fazer, Deus faz aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer. Eu quero que você creia, que você confie e que você coloque a tua vida nas mãos de Deus. Essa crise vai passar, mas nós não podemos sair dela do mesmo tamanho. A crise de Isaac passou, aquele tempo deserto no meio do povo passou. Só que Isaac, quando passou aquele momento de deserto, Isaac estava muito maior. Eu quero dizer que você pode sair muito maior dessa crise. Você pode sair muito maior desse tempo difícil que o nosso país está vivendo. Você pode sair muito maior desse momento complicado que a tua família está vivendo. Se você se colocar diante de Deus, se você der um passo à frente, se você se posicionar como Isaac, se você atender a palavra de Deus, que Deus te fala hoje, nesta noite, se você, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar focado na escassez, olhe para as tuas sementes e comece a semear. Quais são as sementes que você tem hoje aí na sua mão, que você pode começar a usar ainda hoje, para mudar a tua vida e a tua realidade, para sair na frente, porque o dia que essa crise passar, você já está lá na frente. As pessoas vão estar começando a gatinhar e você já está lá na frente, porque você tem visão de águia, porque você está olhando com os olhos de Deus, porque você vê a partir de Deus e não a partir dos homens, porque você vê a partir de Deus e não a partir das notícias, porque você vê a partir de Deus e não a partir das coisas que são colocadas em redes sociais, porque você vê a partir de Deus e não a partir daquilo que o teu vizinho está falando, porque você vê a partir de Deus e não a partir da aparência. Você tem o olhar a partir de Deus e a partir da presença de Deus. Eu quero convidar você para viver essa palavra. Ouça Deus, siga a direção de Deus e continue semeando no deserto. Eu concluo a minha palavra lembrando para você aquilo que nós aprendemos com Isaac, tá bom? Presta atenção. 3 lições que nós aprendemos com Isaac hoje. Primeiro, semeie na tua terra, ainda que todos estejam duvidando. Continue semeando. Pegue as tuas sementes hoje e continue semeando, mesmo que todos continuem duvidando, estejam duvidando de você. Segundo, torne-se um especialista naquilo que você faz. É hora de tornar-se excelente. É hora de tornar-se excelente. É hora de sair da mediocridade. Porque a mediocridade tem lá muita gente. A fila é muito grande. A excelência, as pessoas são procuradas. Então é hora de você se tornar especialista, excelente no que você faz, em tudo que você faz. Ok? E a terceira lição: faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Não é para ficar esperando o extraordinário de Deus para fazer o ordinário. Não inverta as ordens. Faça o ordinário e espere o extraordinário, porque você vai viver os sonhos e os propósitos de Deus na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Eu creio que Deus está cuidando da nossa vida e do nosso coração, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus ama a tua família. Essa palavra foi de Deus para o teu coração, para chacoalhar você, para tirar você da inércia, para tirar você do desespero, para tirar você da incerteza e colocar você dentro do propósito maior que Deus tem para a tua vida, tá bom? Viu, Beth, Daniel? A palavra de Deus é para o teu coração, Ira. Deus está cuidando da vida de todos vocês. Deus ama vocês. Viu, Mário?
Deus ama a vida de vocês, viu, tia Cida? Deus ama vocês. E Deus está cuidando, viu, Rosana? Deus está cuidando da vida de vocês. Não precisa desesperar. Fabrício, Deus está cuidando. Deus está cuidando da nossa vida, do nosso coração. Tá bom? Silvia, Deus está cuidando da tua casa e da tua vida. Deus é a tua cura. Deus é a tua cura. Deus é aquele que te abençoa. Nada vai te faltar, viu, Samuel? Deus vai suprir e vai abençoar. Coloque-se diante de Deus. Simplesmente faça o que você tem que fazer e permaneça na terra. Não fuja, não vá para o Egito, não volte para o Egito. Fique na terra que Deus te colocou, porque essa terra vai ser lugar de prosperidade e de bênção na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, abençoe em nome de Jesus. Derrame a tua graça, Pai, o teu Espírito sobre todos, Senhor Deus, que estão assistindo. Que o teu amor, Pai, e a tua misericórdia esteja sobre a vida de todos, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a casa, abençoe a família, abençoe todos agora que estão juntos, Pai, em casa, abençoe aqueles que estão, Senhor Deus, no caminho, que estão, Senhor Deus, em algum lugar sozinho, abençoe a família desta pessoa, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor Deus, e derrama a tua unção e os teus cuidados. Faz, Senhor Deus, esta terra prosperar, Pai. Faz, Senhor Deus, esta casa prosperar. Faz, Senhor Deus, esta vida prosperar. Abençoe a todos, Senhor Deus, que estão em outros países, no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que estão nos assistindo em Portugal, na Europa, na Argentina. Abençoe, Deus, a todos. Derrame, Senhor Deus, do teu cuidado sobre a vida de todos, Pai. Protege, Pai, todos os teus filhos, Pai. Protege toda a nossa igreja, todos os nossos queridos, amados, os nossos familiares. Protege, Deus, livra de todo mal. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor Deus, o nosso país. Colocamos diante do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos os nossos governantes. Que o Senhor abençoe e dê direção a todos eles. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre todas as nossas autoridades. Pedimos a tua bênção, Pai, a tua graça sobre todos os nossos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, sobre todos que estão trabalhando nos hospitais, Pai, o pessoal que está lá, Senhor Deus, na recepção, na secretaria, na limpeza, o pessoal, Senhor Deus, que está auxiliando, os voluntários, que o Senhor abençoe, Pai, abençoe as empresas que estão funcionando, Pai, todas as empresas, os mercados, os comércios, abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, as padarias, abençoe, Deus, em nome de Jesus, todo mundo que está produzindo, que está cuidando, protege, Deus, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos livra, Senhor Deus, deste vírus, Senhor, nos dá a vitória, Senhor Deus, completa, Pai, em nome de Jesus, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, Pai, abençoe os hospitais no mundo inteiro, os profissionais, Deus, abençoe, Pai, que a cura, Senhor, apareça, Deus, e que venha, Senhor Deus, rapidamente, Pai, para livrar, Senhor Deus, a vida de todo o povo, e nós voltarmos, Senhor Deus, a nossa vida, ao nosso caminho, Senhor, abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, cuida com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai, de todos nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, a orientação do teu Espírito, que ele nos guie, que ele guie, Senhor Deus, a cada um, abençoe os nossos idosos, Pai, abençoe aqueles que estão com dificuldades de saúde, sejam elas quais forem, com necessidades especiais, que o Senhor cuide de cada um, Pai, livre, Senhor Deus, nesse tempo, Pai, nós colocamos todos que estão sendo lembrados agora, diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, pedimos, Pai, os teus cuidados, Pai, abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe os dias de vacinação, Pai, protege, Senhor Deus, e cuida, Senhor Deus, de todos, nós colocamos diante do Senhor, pedimos pela vida financeira do nosso país, do mundo também, Pai, Deus, que o mundo não entre em colapso, Senhor Deus, financeiro, Pai, porque isso, Pai, traria tragédia, Senhor Deus, para a vida de muitas pessoas, mas que o Senhor nos ajude, Pai, nós colocamos diante do Senhor, a nossa oração é que o Senhor traga paz, a nossa oração é que o Senhor traga, Pai, o teu alívio, o teu descanso, e que o Senhor derrame, Pai, a tua unção sobre todos nós, Pai, abençoando, Pai, abençoe o alimento, abençoe a comida, que não falte em nenhuma casa, Pai, abençoe, Senhor Deus, a saúde, Pai, que não falte saúde na vida de ninguém aqui, Senhor, na vida de nenhuma família aqui, Senhor, cuida, Pai, do nosso coração, abençoe a Dona Maria, que está fazendo aniversário hoje, Senhor, derrama a tua graça, Pai, sobre a vida dela, abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Colocamos todos diante do Senhor. Te agradecemos e te louvamos, Pai, por tudo. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado e por tua graça, Pai, que está sobre nós. Te agradecemos e te louvamos, Pai. Nós recebemos a tua palavra, Pai. E, Pai, que nós sejamos como Isaac. Queremos continuar semeando e vamos continuar semeando. Que nós sejamos como Isaac, Senhor, sendo excelentes, especialistas, melhores, Pai, a cada dia, em tudo aquilo que fazemos, em todo lugar onde estamos.
e que nós sejamos, Senhor Deus, como Isaac, fazendo, Pai, aquilo que nós podemos fazer e crendo que através de estarmos fazendo aquilo que nós podemos fazer, o Senhor está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Espere as grandes coisas de Deus. Confie no poder de Deus e na graça do Senhor que estão sobre a tua vida. Descanse nessa noite em paz, porque enquanto você está descansando, Deus está trabalhando em teu favor, em favor da tua família. Deus, Ele trabalha no turno da noite e Deus está cuidando da tua casa e do teu lar. Creia no cuidado de Deus, no amor de Deus. Você, homem, mulher, vocês que cuidam da família, da casa, Deus irá sustentar vocês. Deus irá cuidar de todas as coisas. Deus irá proteger os filhos de vocês. Algumas pessoas angustiadas porque os filhos estão longe. Estão às vezes até em outro país, em outra cidade, em outro lugar. Deus cuidará dos teus filhos. Creia, confia em Deus. Deus nunca abandonou e Ele nunca vai abandonar. Ele está cuidando dos teus filhos. Ele está guardando. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero dar os parabéns para terminar aqui. Eu quero dar os parabéns para Dona Maria de Nazaré. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, toda a família Gibim, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Que tempo tremendo nós tivemos, né? Tivemos aí uma dificuldadezinha na internet no começo, mas retomamos e tivemos um tempo muito abençoado que valeu muito a pena. Eu louvo a Deus pela sua vida, continue comigo, junto, nós somos uma igreja, nós somos um povo, nós todos somos uma única igreja, um único povo, não tem placa, nós somos o povo de Deus, a igreja de Cristo na terra, e você é muito bem-vindo nesse tempo de oração. Amanhã nós nos encontramos às 7 horas da manhã, aqui, tá bom? Entre, divulgue, compartilhe. Amanhã às 7 da manhã, eu até queria dar uma dica para você. Coloque o teu celular para despertar todos os dias, às 7 horas e às 19 horas. Coloque o teu celular para despertar todo dia, tipo 5 para as 7 da manhã e 5 para as 19 da noite, tá bom? E aí você vai ver que aí vai te lembrar para você entrar. E sempre, gente, compartilha. Você que ainda não compartilhou no Facebook, compartilhe agora, para que essa palavra durante a noite acalente e ministre o coração de muitas pessoas, tá bom? Uma boa noite para você, Deus abençoe e fique na graça e na paz do nosso Senhor. Um abraço a todos, o Helry, eu vi o Helry aí também, Deus te abençoe, Helry. Helry está lá fora do país, Deus te abençoe, Deus está cuidando de você e cuidando da tua família aqui também, tá bom? Paz no teu coração, vai ficar tudo bem, Deus está cuidando de todos nós. Deus te abençoe, Jean Carlos, fica com Deus, boa noite, gente, até mais, fiquem na paz.